Eu começo por felicitar a Associação Nacional de Escolas Profissionais pela organização do seu 7º Congresso. Sendo esta edição dedicada a um tema que é um tema atualíssimo: educação e formação no contexto nacional e europeu. Quero sublinhar a qualidade e a continuidade deste fórum, que tem mobilizado investigadores, professores, especialistas, dirigentes públicos e privados, empresários, autarcas, responsáveis políticos ao longo das últimas décadas. A pluralidade e a diversidade inscritas nesta iniciativa são uma marca das escolas profissionais nascidas da confluência de interesses entre associações profissionais, autarquias e sindicatos. Na verdade, se olharmos para o passado, teremos de admitir que a reforma do então ministro Veiga Simão, que teve vários aspectos positivos para a vida portuguesa, teve um ponto muito negativo. E esse ponto muito negativo foi, no começo da década de 70 do século passado, o de não ter percebido suficientemente a importância da vertente profissional no sistema educativo português. Era a moda era a de, bem intencionadamente embora, a pretexto de uma não distinção classista no sistema de ensino, se querer reconduzir tudo a uma matriz única, sacrificando a experiência das escolas industriais, das escolas comerciais, das escolas de formação agrícola. Isto é, aquilo que era uma riqueza limitada, mas era uma riqueza no sistema educativo português. E nós perdemos quase 20 anos, nos primórdios da nossa democracia, com esta visão simplista, que todos tinham de ser iguais, todos tinham de percorrer o mesmo caminho, todos teriam de ter a mesma formação, e que a preocupação profissionalizante era uma preocupação acessória e secundária em termos de realização pessoal e em termos de inserção comunitária. E há que reconhecer que foi só a partir de meados finais dos anos 80 que ressurge a compreensão da importância do ensino profissional. E aqui já foi evocado um nome muito justamente, o professor Joaquim Azevedo, mas não foi citado outro nome que devia ser citado, o ministro Roberto Carneiro. Porque está ele ligado, de forma muito clara, no final dos anos 80, um passo que era um passo óbvio, mas que não tinha sido dado e que era preciso dar e que se traduziu, nomeadamente em 1989, numa iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação e do Trabalho para criar as escolas profissionais, assim diversificando o ensino secundário, essencial ao cumprimento da escolaridade obrigatória, ampliada para 9 anos, com a Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986. Está aqui presente, aliás, e também esse título é inspirador que fala, logo a seguir, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que não sei se conhecem, que foi responsável como subdiretora-geral nesse momento reformista no Ministério da Educação. E, portanto, pode falar a duplo título. Pode falar hoje, pensando na sua posição em termos de diálogo com a Europa, que conhece muito bem, mas pode também evocar o que foram esses anos heroicos, porque se tratava de abrir um caminho que tinha sido fechado de um modo distraído e, como sabem, perder tempo, perder anos, perder décadas tem custos enormes em termos comunitários. Ora bom, estas escolas e um conjunto de personalidades ligadas à educação, formação e à comunidade empresarial impulsionaram a criação da ANESP, logo em fevereiro de 91.
Já lá vão, recordou, e muito bem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 26 anos. Uma associação que congrega cerca de 90% das 224 escolas profissionais de natureza particular e cooperativa espalhadas por todo o país, reunindo cerca de 40 mil jovens em percursos de dupla certificação, com predominância para os cursos profissionais, representando cerca de 35% dos alunos matriculados nesta modalidade no ensino secundário, público e privado. A Anesp tem cumprido com reconhecido êxito, embora com muitas dificuldades, nós sabemos, a sua missão de apoiar e dinamizar o ensino profissional, contribuindo decisivamente para o lugar central ocupado hoje por esta modalidade de ensino no sistema educativo. Ao longo dos anos, o ensino profissional foi perdendo o caráter experimental. A expansão do ensino secundário e a diminuição do abandono escolar, em particular no presente século, são subsidiárias da aposta crescente nas vias profissionalizantes. Com efeito, 2 fatores explicam a diminuição sem precedentes do abandono escolar até 2015. O alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e o crescimento do peso das vias profissionalizantes no ensino secundário. Esgotado o impacto da ampliação da obrigatoriedade escolar, o combate ao abandono, essencial para garantir a universalização do ensino secundário, fica dependente da expansão do ensino profissional. Sem uma aposta decisiva nesta modalidade, o país não cumprirá a meta europeia à qual se vinculou, diminuir para 10% a taxa de abandono escolar até 2020. Em 2016, recordo, Portugal registrou uma taxa de abandono escolar de 14%, o que significa uma subida de 3 décimas relativamente a 2015. A presente década tem revelado, aliás, a estagnação do peso das vias profissionalizantes no sistema educativo, mostrando o adiamento do objetivo recomendado há largos anos pela OCDE e assumido por vários governos, garantir que pelo menos 50% dos alunos do secundário frequentem estas vias. Recordemos as percentagens. 2000-2001, 28,8%. 2005-2006, 33,5%. 2010-2011, 42,7%. 2014-2015, 43,5%. É preciso levar mais longe, de forma consistente, esta progressão. Se parece inquestionável que a elevação dos níveis de qualificação dos portugueses, garantindo a universalização do ensino secundário, não se fará sem uma aposta reforçada no ensino profissional, essa aposta, para ser bem-sucedida, exige a satisfação de um conjunto de condições. Primeira, ultrapassar a contradição. Os que acusam o sistema de não dispor de alternativas ao ensino científico ou humanístico são muitas vezes os que identificam insuficiências na componente académica das vias profissionais. Segunda condição, erradicar, isto é, eliminar o que resta de preconceito. O ensino profissional não pode ser visto como um ensino de segunda oportunidade, um ensino para os mais carenciados, um caminho a percorrer pelos alunos do insucesso escolar. Esta explicação está ultrapassada. A meu ver, nunca teve razão de ser. Corresponde a um preconceito social. E os jovens que o digam, e os professores que o digam, e a sociedade que o proclame permanentemente. Terceira condição.
reforçar os mecanismos de orientação vocacional no acesso ao ensino secundário, garantindo uma oferta mais próxima das vocações dos alunos e mais distante das necessidades de gestão e administração das escolas. Outra condição, garantir a estabilidade e a previsibilidade da oferta de ensino profissional, eliminando atrasos nos pagamentos e reembolsos por parte dos programas operacionais. Não é possível haver previsibilidade se existir uma incerteza quanto ao financiamento, incerteza que é vivida ano letivo a ano letivo e às vezes no decurso do ano letivo. Outra condição, construir uma rede de oferta formativa de nível secundário atenta ao tecido empresarial, sem que isso signifique uma relação de subordinação entre as necessidades do mercado de trabalho e a oferta formativa. Não há que ter complexo na colaboração com o tecido empresarial. Não há que ter complexo em geral no sistema educativo português. Porque não se trata de subordinar aquilo que é a finalidade do sistema educativo a uma única perspectiva, a uma única relação de interdependência. Mas não é possível ignorar. Não é possível ignorar que o tecido social em geral e o tecido empresarial em particular, disse o Sr. Presidente da Câmara, muda a um ritmo acelerado. Aquilo que eram as realidades económicas e sociais num momento, muda no espaço de 5 anos ou 10 anos, aceleradamente. Eu costumo dizer, aliás, e repito várias vezes, aos meus alunos na primeira aula de todos os anos letivos, que a constante deste tempo é a mudança. E que nós temos de estar preparados para assumir o desafio dessa mudança, nomeadamente no sistema educativo. Permitam-me que me detenha ainda um pouco mais neste último ponto. É cada vez mais exigente o desafio colocado às instituições de ensino e formação no que respeita à constituição da oferta. O tempo dos aprendizes de um único ofício já lá vai. Todos nós vamos mudar ao longo da vida várias vezes de atividade profissional. Também isso digo aos meus alunos no começo do ano letivo. Eu fui formado para ter um percurso que correspondia à minha opção vocacional num determinado momento histórico. E depois tive experiências profissionais muito diferentes ao longo da vida. E sou de outro tempo. Com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, com os filhos dos meus amigos e os netos dos meus amigos, ainda não com os meus netos, são ainda muito pequenos, a experiência foi diversa. Foi a da capacidade de ajustamento e de adaptação a desafios profissionais completamente diferentes ao longo da vida. A ideia de que uma certidão de bom comportamento profissional eram 30 anos no mesmo sítio a fazer o mesmo, já lá vai. Só existe por exceção. E, aliás, vista como falta de imaginação, falta de coragem, falta de determinação, falta de capacidade de ajustamento. É outro mundo. Estamos a formar e a ser formados todos os dias para outro mundo. A crescente integração das tecnologias da informação e da comunicação, em particular da robótica e da inteligência artificial, nos processos produtivos e na prestação de serviços, coloca novos desafios aos mercados de trabalho. Não quer dizer que signifique o encerramento de oportunidades profissionais. Significa a reconversão, a abertura de novas oportunidades e a necessidade de mudança naqueles que tiveram escolhas precedentes ao longo da sua vida. Mas também é um desafio para as instituições educativas e formativas situadas a montante. Portagens sem portageiros, lojas sem lojistas, carros sem condutor. São apenas 3 exemplos de mudanças que estão em curso
e que têm efeito nos atuais e futuros empregos. E que ocorrem quando menos se espera. A vertiginosa velocidade da mudança torna cada vez mais difícil identificar necessidades de curto prazo, constituindo-se as projeções de médio e longo prazo como exercícios teóricos de elevada complexidade. Eu sou do tempo em que o planeamento propriamente dito era o planeamento a médio e longo prazo. E se considerava que um verdadeiro planeador nunca poderia ser de curto prazo. E, portanto, planeava-se a 5 anos e a 10 anos. Agora, imagina o risco que é hoje planear a 10 anos em termos de instituições educativas. Já não digo em termos de responsáveis no tecido social e empresarial de qualquer comunidade. A capacidade de ir gerindo e planeando o curto prazo tem vindo a aumentar de importância. E neste quadro, as instituições de educação e formação deverão também apostar no desenvolvimento de competências que respondam ao contexto de acelerada mudança, tais como a capacidade de aprender e de aprender ao longo da vida. Nunca se esgota a capacidade de aprendizagem. Era outra realidade de outro mundo. Feita a aprendizagem, ela serve para a vida. Isso não existe. Serve para um determinado troço da vida. E ainda assim, com atualização permanente. A atualização e adaptação a novos contextos e quadros de referência. Aquilo que eu tenho dito muitas vezes aos meus alunos, a capacidade de saber resolver problemas que são diferentes, porque são diferentes ou porque o contexto é diferente. E uma coisa era saber resolvê-los num contexto, outra era saber resolvê-los noutro contexto. Mesmo que não sejam problemas diferentes. Aplicação e transferência de conhecimentos. Domínio das tecnologias da comunicação. Saber comunicar hoje é cada vez mais importante. Saber localizar no tempo e no espaço. Porque vão percorrer espaços que não poderiam imaginar. E porque vão viver um tempo, ao mesmo tempo, mais longo e mais acelerado. São grandes desafios. E são, em muitos casos, desafios novos. Nós temos a certeza que a Anesp saberá estar à altura destes desafios. Sabemos das suas dificuldades. Aliás, o Sr. Presidente foi muito sincero, já tinha sido na audiência, e foi novamente muito sincero aqui. Nós sabemos que um dos problemas hoje é precisamente o problema do ajustamento constante no nosso sistema educativo. Em que é preciso alguma previsibilidade. Muitas vezes a previsibilidade não existe. Não existe nos quadros legais, não existe nos quadros regulamentares, não existe no financiamento, não existe nas perspectivas e nos contextos internos e externos. O que dificulta não apenas o papel dos gestores educativos, mas também daqueles que são os principais protagonistas do processo educativo, os professores e os alunos. E esse é um desafio difícil. É um desafio tão difícil que, ao ver o programa do novo presidente francês, descortinei que uma das vertentes do programa é maior aposta no ensino profissional, com a criação de uma nova vertente. O que significa que até em França, que nós normalmente vemos como uma matriz daquilo que tivemos de fascinante na defesa da liberdade e dos direitos, mas ao mesmo tempo de pouco fascinante na centralização e na concentração administrativa e política, na rigidez sofrida por uma parte da Europa continental, pois até em França. Esse desafio é considerado um desafio do presente e do futuro próximo. Eu sei que a vossa luta é difícil. Eu sei que a luta dos presentes aqui e de muitos outros que não puderam vir é difícil todos os dias. Olhar para o número de alunos, ver se há massa crítica suficiente para olhar para o futuro, gerir
em condições de imponderabilidade, ir ganhando terreno e ir sobrevivendo ano a ano, a olhar para o futuro, ir estreitando as relações com aqueles que no plano patronal como no plano sindical são essenciais para a vossa vida, corresponder aos anseios dos mais jovens, que eles próprios mudam às vezes a uma velocidade vertiginosa. Espera-se que sejam uns e são outros. E é preciso haver ajustamento a essa nova realidade. Portanto, é uma tarefa difícil. Mas, por ser uma tarefa difícil, é que está aqui o Presidente da República. Porque não é muito usual os Presidentes da República virem à abertura de congressos como o vosso. Normalmente não faz parte das regras habituais. Mas também não fazia parte o ir a magnas reuniões de parceiros económicos e sociais. Também aí tem de haver uma mudança. Porque não é possível dizer que se trata de realidades fundamentais e depois encará-las de longe no gabinete. Ou são fundamentais e têm de se acompanhar proximamente, ou não se acompanha proximamente e, portanto, não são fundamentais. Ora, eu penso que são fundamentais. Quando se fala todos os dias do crescimento do país e da criação do emprego e da consistência neste caminho, uma componente fundamental passa pela atividade que envolve a componente patronal e sindical, envolve, portanto, o tecido empresarial, e essa realidade fundamental é formação profissional. Educação e formação profissional. Ou crescemos aí rapidamente, ou não conseguiremos crescer na nossa economia tão rapidamente quanto desejamos. Não é muito complicado perceber isto. Qualquer cidadão percebe isto. E se é fácil de perceber, agora é preciso aplicar. A minha presença aqui significa uma homenagem ao trabalho já produzido, um cumprimento por terem escolhido este município aprazível para o vosso encontro e, sobretudo, um estímulo para o futuro. Ao saírem daqui encontrarão logo no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, imensos problemas a resolver. E esta época é terrível, entre final de ano letivo e começo de ano letivo. É sempre uma época fatídica, porque ainda não se pode fazer o balanço do ano letivo que termina e já tem de se ter preparado o novo ano letivo. Mas, por isso mesmo, aqui fica a palavra de incentivo para o futuro. Que tenham um futuro à medida do vosso legítimo sonho e à medida daquilo que é o sonho de Portugal. Muito obrigado.